Ouvir, crer, agir. 3 passos que têm o poder para mudar qualquer área da sua vida através da fé. A fé é aquilo que move montanhas, é aquilo que transforma o impossível em possível. Eu quero te convidar a acreditar na palavra de Deus, mas mais do que isso, eu quero te convidar a praticar a palavra de Deus. Bom dia, seja bem-vinda a mais um devocional dos escudeiros, seja bem-vinda sobre sua família e tudo vai dar bem. Bom dia, a Bia acordada, meu Deus do céu, Bia Manarim, e ó, tô aqui ó, fiz até uma torradinha aqui, vou colocar aqui comer com pão, quem quer? É muito bom isso aqui, hoje eu acordei com fome. Bom dia Bia, bom dia Dani, cafezinho, Deus é good. Vamos chegando, pessoal. Hoje uma live que eu tô com fome. Então, enquanto vocês vão chegando aí, eu vou comendo aqui, passando uma manteiguinha na minha torrada. Eu comer, tô com fome. Vamos clicando aqui, chamando a galera, manifestando generosidade. Meu, essa manteiguinha é muito boa, barata e boa. Pagando de graça, ó. 7 contos essa manteiga aqui. Barataça e muito boa. Hoje nós vamos falar de Marcos 5:25. Hoje é canequinha em homenagem ao Zé. Saudades de você, gordinho. 10 dias que não vejo o Zé já, mas daqui a pouco o Zé tá no nosso meio aí, 100% sarado e curado. Amém, gente? Bora lá então, segunda-feira, prontos para uma semana maravilhosa, tenho certeza que sim, Reinaldão, Bel, Gi. E o seguinte, eu acordei hoje de manhã pensando, né? Por que algumas pessoas elas são mais bem-sucedidas ou as coisas aparentemente dão mais certo de uma forma rápida para elas e pra gente às vezes não? Né? Pensando sobre isso agora de manhã, enquanto eu fazia meu café, eu parei e pensei, eu acredito que na maioria das pessoas as coisas acontecem para elas de uma forma mais rápida por causa da velocidade, não é que elas agem ou que elas respondem àquilo que chega ao coração delas. Como assim? Se a gente ler Marcos capítulo de número 5, verso número 25, conta a história da mulher do fluxo de sangue. E ali a Bíblia diz que há 12 anos aquela mulher padecia por uma enfermidade, ou seja, ela tinha problema, ou seja, ela era humana, ela era normal. Todo mundo tem problema. Talvez alguns tenham problemas mais na área sentimental, outros tenham mais problemas não é, na área financeira ou qualquer outra área, mas enfim, todo mundo que está vivo tem problema. Um ser vivo que diz para mim, eu estou vivo e não tem problema, é bem provável que ele seja um zumbi, um ET ou não esteja vivo. Né? Por quê? Porque problemas vêm, Jesus mesmo alertou. Né? Ele disse que as tempestades vieram lá sobre as casas, ele disse, ó, tenho dito para que me tenhas paz. Então ele anunciou dias difíceis, ele mesmo falou, Pai, eu oro não para que o Senhor os tire do mundo, mas para que o Senhor os livre do mal. Por quê? Porque nós estamos em um mundo, e se nós estamos no mundo, tentações vão vir, dificuldades vão se levantar, problemas vão surgir. E aquela mulher ali há 12 anos padecia com a mesma enfermidade, com o mesmo problema. Até que um dia algo aconteceu diferente dos outros dias ao longo desses 12 anos da vida dela. Ela ouviu falar de um tal de Jesus que curava pessoas. Ela ouviu falar de um tal de Jesus que colocava, não é, cegos para ver, surdos para ouvir, coxos para andar. Um Jesus que quando tinha qualquer situação, ele sempre manifestava o milagre. E a Bíblia diz em Marcos 5 que essa mulher, ouvindo falar sobre Jesus, ela acreditou e ela começou a confessar algo. Ela disse, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. E Marcos diz que ela começa a dizer todos os dias, se eu apenas tocar, eu serei curado. Se eu apenas tocar, eu serei curado. Se eu apenas tocar, eu serei curado. Mas ela não fica apenas naquilo que ela estava dizendo. Nós sabemos que ela vai para a parte da ação, porque ela sai, né, de onde ela estava e ela vai até Jesus. Quando ela chega diante de Jesus, ela consegue tocar Jesus, né, diante de tamanha multidão. Jesus para e fala assim, ei, para tudo.
alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Algumas outras versões diz, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. O que eu quero chamar a sua atenção é sobre o processo onde as coisas aconteceram. Aquela mulher, ela podia simplesmente ouvir, não fazer nada com aquilo que ela estava ouvindo. Mas ela decidiu fazer, ela decidiu responder de uma forma rápida. Pergunto para você, quantas vezes ou quantas pessoas passaram pela vida de Jesus e não tiveram a cura que precisavam? Quantas pessoas passaram pela vida de Jesus e não foram afetadas positivamente? Nós sabemos que Jesus, quando ele chega, não é, na sua terra natal, ele não pôde fazer milagres ali, não muitos, né? Por causa da incredulidade do povo, porque eles diziam, mas não é Jesus esse, filho de José, do carpinteiro? E a Bíblia é muito clara em dizer que Jesus estava ali para curar, Jesus estava ali para fazer milagres, mas ele não pôde fazer por causa da incredulidade das pessoas. Quantas pessoas passaram ao lado de Jesus, quantos viram Jesus, mas não foram afetados por Jesus? Por quê? Porque não basta ouvir, precisamos responder àquilo que nós estamos ouvindo. Ou seja, aquilo que vai ou não acontecer na nossa vida vai depender da velocidade com que nós respondemos ao chamado de Deus. Vai depender da velocidade com que respondemos à palavra que chega no nosso coração. Um exemplo, ontem acredito que a maioria de vocês estava no culto das suas igrejas, não é? Ou de manhã, de tarde, de noite, em algum horário. Daí eu pergunto, você já começou a praticar aquilo que você aprendeu ontem? Você já começou a colocar em prática aquilo que Deus, através do ministro na sua igreja, trouxe ao seu coração? Muitas pessoas, elas vão até os cultos de domingo, elas vão até os cultos durante a semana, mas elas apenas vão ao culto. Elas não respondem aquilo que a palavra que chegou ao coração delas diz que elas precisam fazer ou responder. Ou seja, a velocidade com que eu respondo a palavra que chega no meu coração e na minha mente, a velocidade com que eu creio nessa palavra e pratico essa palavra, vai determinar os resultados dessa palavra na minha vida ou não. Por quê? Porque nós sabemos, como o Tiago diz, que a fé sem obras ela é morta. Daquela mulher de Marcos 5, ela ouve a palavra e logo em seguida ela já começa a falar. Então, existem passos. Assim que eu ouço uma palavra, eu preciso crer nela e eu começo agora a falar e posteriormente a agir. Aquele que ouve a palavra e não faz nada com a palavra que está ouvindo, ele nunca terá o resultado da palavra. Por quê? Conhecimento por conhecimento não produz transformação. João 8,32 ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, de fato, ela liberta suas mentes. Mas fala para você, talvez, não é, você pode conhecer alguém ou você mesmo, que a única coisa que você tem tido da palavra é a libertação da sua mente. É a libertação de sofismas, paradigmas, mas você não tem tido a manifestação plena da bênção e da palavra na sua vida. Por quê? Porque a velocidade com que você reage à palavra determina o quanto você vai desfrutar da palavra. Então, querido, o que nós estamos aprendendo aqui? Ouvir só e não praticar ou não reagir não muda nada. Então coloca assim, a palavra que me abençoa é a palavra que eu pratico. Então coloca aí, bom dia Maline, bom dia Dani, bom dia Pri, bom dia Ana, Tainara, Elaine, Dona Maria. E aí, negão? Bom dia Ju. Eu não sei como eu fiz. Eu cortei embaixo da língua. Nossa, meu, pensa numa dor, tá criando uma afta aqui, tá doendo demais. Então, escreve aí, a palavra que me abençoa é a palavra que eu pratico. Então, enquanto você escreve aí, eu vou dar mais uma mordida no meu pão, que hoje eu acordei com fome. Muita fome. Bebi meu café. Só que eu tenho que comer do lado de cá. Ai, tá doendo. Então, olha lá. A palavra que me abençoa é a palavra que eu pratico. Se eu não pratico, a palavra não tem o poder de me abençoar, de manifestar resultados. Aquela mulher ouviu e logo ela começou a falar. Eu pergunto, o que você tem falado sobre a sua vida? O que você tem declarado? Hoje, segundona, já começou aí. Já começou declarando, querido.
com toda intensidade. Já disse, essa semana vai ser gloriosa, essa semana vai ser poderosa. Vamos declarar comigo aqui? Fala comigo aí, fala assim, ó, nessa semana vai ser abençoada. Fala aí. Repete aí, ó, essa semana vai sobrar dinheiro. Fala, essa semana vai sobrar saúde. Fala, nessa semana eu receberei respostas de coisas que eu tenho orado. Declara aí comigo. Fala, essa semana salvação vai alcançar a minha família. Declara comigo. Fala, essa semana será uma semana de realização de sonhos. Fala, essa semana eu tirarei, não é, planos e projetos dos papéis. Declara comigo aí. Bora lá, segundona. Vamos lá, vamos fazer o segunda-feira, o dia oficial da confissão, né? Então coloca aí, fala assim, essa semana, né, o diabo vai ter que correr da minha casa. Fala aí, ó, essa semana eu vou fazer boas conexões. Fala, essa semana as minhas vendas vão aumentar, o meu salário, não é, aquilo que chegar na minha mão vai ser multiplicado. Essa semana eu vou fazer aquilo que há tempos eu preciso fazer. Repete aí, fala assim, ó, essa semana eu vou mandar no meu corpo. Fala, essa semana eu vou andar pelo Espírito. Repete aí, vai lá, declara aí, declara aí. Essa semana cura vai se manifestar na minha vida, né? Como a Maline declarou aí, não é, a Rose também, né? Aí, querido, o que você tem que fazer? Assim, por quê? Aquilo que você fala tem poder, porque aquilo que você fala normalmente transforma-se em uma ação. E a gente sabe que quando você age em linha com aquilo que está no seu coração, quando você começa a praticar a palavra, querido, resultados acontecem. Marcos 11:25 diz, qualquer um que falar a este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, vai acontecer. Qual é o passo, né? Um dos primeiros passos para então as coisas acontecerem? Ouvir, depois eu começo o que? A falar, e eu começo a declarar aquilo que eu acredito. E de tanto declarar, chega uma hora que as minhas ações, elas começam a se convergir, elas começam, querida, a se destinar àquilo que eu estou falando. Se eu vir, eu começo a falar assim, essa semana, não é, eu vou ter coisas sobrenaturais, essa semana eu vou dominar minha carne, essa semana eu não vou pecar, essa semana eu vou agradar a Deus, essa semana eu vou andar no Espírito. Quando você começa a falar isso, o que acontece? A sua mente, ela começa, juntamente com o seu corpo, obedecer essas verdades. Aquilo que muitas vezes você ficava lá assim, céu, mais uma semana, vida, mais um dia. Meu, isso aí começa a sumir. Por quê? Porque a palavra tem poder. E aquela mulher de Marcos 5, ela ficava, se eu tocar, vou ser curada, se eu tocar, vou ser curada, se eu tocar, vou ser curada. Então o que ela fez? Ela criou uma condição. Qual é a condição? Se eu tocar, eu vou ser curado. Mas o problema é que para ela tocar, ela tinha que ir perto. E aí ela faz o quê? Ela vai para o próximo passo, que ela começa a agir. Ela começa a agir segundo aquilo que ela está falando. E ela vai, e é engraçado mesmo, porque a fala dos discípulos mostra um pouquinho do contexto. E eles falam, Jesus, você está louco. Como você fala que alguém te tocou? A galera está te tocando desde lá de trás. Ele fala assim, como você pode tocar? A multidão te aperta. Olha que coisa interessante, ó, presta atenção nisso. Isso aqui talvez mude o jogo na sua vida. Muita gente vai estar na igreja. Muita gente vai ser seguidora de Jesus. Mas poucas pessoas vão tocar Jesus, como a mulher do fluxo de sangue. A multidão tocava, a multidão apertava, mas aquela mulher, ela estava com algo diferente na sua fala e no seu coração. Ao ponto de quando ela tocou, poder aconteceu. Uma pregação de domingo à noite, ela funciona para algumas pessoas e para outras pessoas não. Vou falar de novo para você. Uma aula do Rema, uma pregação num culto, um livro, funciona para algumas pessoas e para outras não. Por quê? Porque conhecimento por conhecimento não tem poder de transformação. Sabe que existem atitudes que nós precisamos ter para com a palavra, para que ela produza resultado na nossa vida. Caso contrário, nós seremos pessoas letradas,
mas de pessoas letradas. No mundo já está cheio. Foi por pessoas letradas que Jesus foi crucificado na cruz. Foi por pessoas letradas que Paulo e todos os apóstolos foram mortos. Ou seja, aqueles que conheciam a lei, aqueles que conheciam a palavra de forma decorada, de fato mataram o nosso Salvador. Ou seja, conhecimento por conhecimento não produz a transformação necessária que de fato nós precisamos. Então seja rápido em responder as verdades da palavra. Seja rápido em responder aquilo que Deus tem falado ao seu coração, através de cultos, ministrações, pessoas, livros, da Bíblia. Seja rápido em colocar em prática. Assim que algo acontecer, já coloque ali, comece a falar, coloque no seu coração, e aí depois comece o quê? A praticar. Se você tem declarado, querido, que a sua família vai viver dias de paz, comece então a promover a paz dentro da sua casa. Não adianta eu virar e falar, a minha família vai viver em paz, a minha família vai viver em paz. E aí você é pior que o diabo dentro da sua casa. Né? Qualquer coisa que acontece ali, você... E aí você começa as brigas com o seu marido, você começa as brigas com a sua esposa, né? Você começa as brigas, né, com os seus filhos. Não adianta falar A e viver B. Sabe, a nossa boca precisa falar daquilo que, né, de fato nós cremos, né? A boca fala daquilo que o coração de fato está cheio. Então entende aí, ó, ouça a instrução, fale a instrução, pratique a instrução. Toda verdade bíblica que é praticada tem o poder de mudar situações. Vou falar de novo para você. Toda verdade bíblica que é praticada tem o poder de mover qualquer montanha. Uma vez que você ouviu isso e ainda não fez, eu vou clicar agora aqui, ó, nesse aviãozinho. Eu vou clicar nessa setinha aqui, ó, e a gente vai mandar por maior número de pessoas que você puder. Manda para uns 30, vai, vamos lá. Conta aí, 1, 2, 3, 4, 5, vamos lá. Vamos mandar para uns 30 aqui, que a galera tá precisando ouvir isso que a gente tá falando. Segunda-feira é dia da gente ser chamado aí na responsabilidade para começar a fazer. Sua vida não vai dar certo sozinho, sua vida não vai funcionar enquanto você continuar. Não é só ouvindo, você precisa começar a praticar. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e a pratica, né, será comparado ao prudente construtor, não é, que construiu a sua casa sobre a rocha. Então só ouvir, só saber e não praticar não muda nada na nossa vida. Nós precisamos o quê? Praticar, nós precisamos falar, confessar naquilo que já está chegando ao nosso coração. Então a mulher de Marcos 5:25, ela ouviu e não apenas isso, ela começou a falar consigo mesma. Não apenas isso, ela saiu da condição, não é, de fato de espectadora, e ela chegou agora em uma condição de praticante. E porque ela praticou aquilo que ela estava declarando, ela recebeu. Então olha que legal, a Bíblia mesmo diz, não sejamos ouvintes negligentes, mas poderosos praticantes. Aquilo que muda a sua vida é aquilo que você pratica. Como eu disse, está declarando paz na sua casa? Então para de fazer o inferno. Então você está ali declarando, minha casa vai ser paz, minha casa. Seja você a primeira a pacificar e o primeiro a pacificar. Está tendo um problema ali, ó. Be quiet, fica quietinho ali, fica de boquinha fechada, né? E você está declarando provisão, você está declarando que essa semana vai ser uma semana que você vai prosperar financeiramente, seja você a primeira, então a praticar, dizimando, ofertando, abençoando alguém, gastando menos do que você deve. Tem muita coisa que você vai ter vontade de gastar, mas nem tudo que você está com vontade de gastar, você precisa gastar. Então se nós de fato confessarmos algo, mas as nossas atitudes, né, de fato tirarem a gente de uma zona de conforto, nós vamos desfrutar de resultados. Um exemplo, aquela mulher disse, eu vou tocar. Aí a mulher do fluxo de sangue foi lá no meio de todo mundo e começou e pum, tocou. O que aconteceu? Poder. Né? Então, percebe o processo? Né? Se você só ouve, você não é afetado por completo. Se você, querido, só fala, você não é afetado por completo. Mas agora, se você ouve, fala e pratica, meu Deus, ó, fechou, é só desfrutar da bênção e as coisas vão acontecer. Bom dia, todo mundo tá chegando, a Miriam, a Simone, a galera aí toda. Então, fala comigo assim, ó, ouvir, falar e praticar. Né? Trabalhar aqui, ó, nas libras dos sinais é trabalhar aqui, ó, work. Né? Então diz assim, ó, ouvir, falar e fazer a nossa parte. 3 passos, 3 atitudes, 3 etapas de uma vida plena e bem sucedida. Quem só fala faz em parte. Logo,
Ter só o ingrediente não é ter o bolo, tá bom? Ter só o forno não é ter o bolo, mas quando eu junto o ingrediente com a receita, com o forno, aí eu tenho um bolo. Então olha que coisa interessante, a fé que produz resultado é a fé que existe de forma completa nas nossas vidas. Ouvir, falar, praticar por meio de atitudes. Por que é tão importante a gente falar sobre as atitudes? Tiago diz, não é que se alguém chega perto de você e ela vira e ela fala assim, ó, não, eu tô com necessidade, aí você fala assim, vai em paz, que Deus supra a sua necessidade. Paulo diz que isso não é um verdadeiro evangelho. Por quê? Porque, querido, o verdadeiro evangelho, ele vai além de palavras. O verdadeiro evangelho, ele vai querer demonstrar através da atitude o amor que existe dentro do seu coração. Aí você pode falar assim, tem amor dentro do meu coração. Mas se as pessoas não conseguem ver esse amor, porque, gente, amor, né, a gente pode falar como algo abstrato. Assim como um sentimento, não é, ele é abstrato. Você fala assim, eu te amo. Peraí, mas eu te amo como? Né? Como eu sei que a pessoa ama? Porque, tá falando, I love you. Tá falando, eu te amo. Mais do que isso. Quando você vai lá e presenteia, quando você vai lá, acredita, quando você vai lá, investe, olha que coisa doida. A pessoa não consegue ver o amor, mas ela consegue ver a atitude de amar. Ela consegue ver a manifestação daquilo que está no seu coração. Assim funciona com a fé. Não é todo aquele que está crendo, ele vai fazer algo, ele vai demonstrar algo. É por isso que lá nós já vimos, Marcos 11:23, ele disse, e qualquer um que disser a este monte e lance-te no mar e não duvidar no seu coração. Então, uma vez que você começou a falar, as coisas nem sempre vão acontecer. Então, presta atenção nisso. É por isso que a gente precisa ser fiel no processo. A fidelidade no processo da fé vai trazer os resultados, a manifestação dos resultados. Então você ouviu, sua cabeça abriu. Você fala, nossa, isso é possível. Romanos 8,37 aqui eu tô lendo, tá dizendo que em todas as coisas, porém, eu sou mais do que vencedor. Beleza, primeira etapa. Aí você começou a declarar, eu sou vencedor, eu sou vencedor, eu sou vencedor. E aí o que acontece? Você vai fazer a prova lá, vai tirar a carteira de motorista. Reprova. E aí? A palavra não funcionou? Sabe, querido, a palavra vai funcionar, desde que você não desista. Talvez você tenha reprovado naquilo ali, porque faltou o quê? A atitude. Olha que coisa doida. Talvez você não foi tão prudente, você não foi tão diligente, você não fez a quantidade de aulas necessárias. Então percebe que tudo é um processo. E aí? Não deu certo. Puxa, não deu certo agora, mas eu não vou abortar o processo. Eu vou continuar o quê? Falando. E não apenas falando, eu vou agora agir de uma forma mais intensa. Eu vou agora fazer aquilo que compete a mim. Então, ouvir, tô falando, tô fazendo. Vai chegar uma hora, não importa. Se a primeira não deu certo, a segunda vai dar. Se a segunda não deu certo, a terceira vai dar. Sabe, você não para um tratamento médico quando você toma o primeiro comprimido e você não percebe os resultados. Sabe, antibiótico tem que tomar 7 dias. Eu ficava louco com isso, que eu não entendia muito bem isso. E para mim, eu tinha que parar de tomar um antibiótico quando a dor parava. A gente, como bom brasileiro, é assim. Quem é assim também? Quem é que para de tomar o remédio quando a dor foi embora? Escreve aqui, eu paro de tomar o remédio quando a dor vai embora. E a Kelly pega no meu pé pra caramba disso, você não tem noção. Então quando eu vou no médico, e aí o médico dá alguma coisa pra tomar, eu quero tomar só quando o meu já passou, Aí a Kelly, não, tem que tomar 7 dias. Eu sou mega zoado nos horários dos remédios. Quando tem que tomar, eu esqueço tudo. Aí a Kelly, você toma um remédio? Não, ela, não, mas tem que tomar no horário, porque senão não vai funcionar. Tem que tomar isso aqui. Eu não ligo de tomar remédio, não, só que eu esqueço. A Kelly, ela odeia Simone, ela é igual você. A Simone Graziani colocou, eu não gosto de tomar, a Kelly também odeia tomar remédio, ela toma só nas últimas consequências. E eu tô começando a ser assim, antes eu, dava um vislumbre de qualquer coisa, eu já, Neusaldina, nada a ver, eu era assim, Então, vamos lá, gente, não podemos abandonar processo no meio do caminho. Por quê? Gálatas 6, ele diz, não se canse de fazer o que é correto, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, quem aborta o processo
não colhe do resultado. Então de nada adianta, imagine aí uma faculdade, você está lá fazendo um curso que dura 5 anos, e aí você fica lá no curso 4 anos e 11 meses. Você tá na cara do gol, meu. Você tá na linha do pênalti. Você tá chegando ali já falando de futebol, parabéns aí para os São Paulinos, né, que há 16 anos não ganhava o Campeonato Paulista e há 8 não ganhava nenhum título. Hoje é o dia de tirar a camisa de São Paulo do armário. Mas só a camisa, tá bom? Não tira mais nada do armário não, só tira a camisa, o resto não deixa sair do armário não. Então bora lá. Então você tá lá e aí você até esqueci o que eu ia falar, né? Então você precisa o quê? Praticar, lembra aquilo que a gente está falando. Então ouvir, falar, praticar. Quando você ouve, fala e pratica, você desfruta dos resultados de uma vida plena, sem abortar processo. Beleza, lembrei aqui, né? Então você tá lá, começou. A maioria das pessoas começa, mas a minoria das pessoas termina. Você foi lá e você fez a faculdade 4 anos e 11 meses. Sabe o que acontece? Você não está formado nessa faculdade. Se você vai lá e fala assim, eu fiz medicina e eu fiz lá de 5 anos, 4 anos e 11 meses. Você não é médico. Por quê? Porque ainda que você tenha feito a maior parte, ainda que você saiba muita coisa, você não completou o processo. Gente, vou falar uma coisa para você aqui nessa segunda-feira, para já chamar a responsabilidade para você. Sabe, você precisa parar, né, de parar. Você precisa parar de abandonar as coisas na metade. Você precisa parar de abortar os processos na sua vida. Deus quer fazer coisas lindas, mas você precisa perseverar. Você precisa ser um pouquinho mais forte. E eu estou falando para mim aqui. Tá bom? Eu sempre fui uma pessoa que eu abandonava tudo. Nossa, eu começava as coisas e parava no meio. Começava a aprender o instrumento e abandonava, começava curso e parava, começava tudo, não é? E aí eu lembro que teve uma época que eu estava em crise. Eu falei, eu sou um nada, meu mesmo. Eu não sei o que, tudo que eu começo eu paro no meio. Quem já passou por isso aí? Essa crise de existência, essa crise aí, não é? E aí, quem já passou por isso aí, escreve aí, já passei por essa crise, pastor, já sei o que é. Sabe, então pare de parar. Sabe, se começou, vá até o fim. Sabe, seja fiel ao processo. Sabe, você tem que... Por que tem que fazer assim? Tem que acordar para isso. Porque a gente fica frustrado. Quando a gente começa algo e a gente não vai até o fim, a gente não colhe o resultado. E aí a gente quer culpar alguém, a gente quer achar algum culpado. E aí a gente não consegue colher o resultado e fala assim, é Deus, é a palavra que não funciona, é o meu amigo, é o meu pastor, é meu pai, minha mãe, é não sei o que, blá, 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 é o cosmos, a atmosfera e aquele... Não, meu, é a gente. Sabe? Porque tem pessoas, como eu disse aqui lá no início, porque tem pessoas que são rápidas para receber as coisas de Deus. Porque tem pessoas que são rápidas, não é para ver os resultados daquilo que está sendo pregado, porque elas praticam logo que elas ouvem. Eu não tenho como falar disso aqui e não lembrar de Zaqueu. Sabe, chega lá e aí Jesus vira e fala assim, Zaqueu, eu vou rangar na sua casa, eu vou comer. E aí é interessante que no meio daquela conversa, no meio daquela janta, de repente Zaqueu já vira para Jesus e fala assim, o negócio é o seguinte, Jesus, se eu roubei alguém, eu vou restituir algumas vezes mais, eu vou devolver tudo que eu extorqui da galera. Você é cobrador de imposto hoje, já mete a mão, né? Imagina um tempo atrás, né? Estava falando ontem com o irmão da nossa igreja, que é motorista de ônibus, e ele falando, ele falou, o trajeto que eu faço aqui, ele falou, os fiscais aí da polícia param na rua e eles ficam, será que eu vou ter que abrir? Será que eu vou ter que ver se está com nota, né? Tipo assim, naquele, será? Tipo assim, se você fizer alguma coisa aí, se você der uma graninha aí, eu não abro, você pode tocar viagem. E aí ele falou, não, você pode abrir o que você quiser, meu. Você pode abrir e ficar aí 5 horas abrindo aí, procurando nota, que eu não vou dar dinheiro para você não, né? Então, a galera faz as coisas erradas, a galera não sabe respeitar os processos, a galera vive tudo torto, mas quer desfrutar de resultados, não é de quem faz as coisas completas, não faça isso, sabe, aprenda a respeitar os processos, porque todas as vezes que a gente quebra um processo, ou a gente rouba no processo, traz dano. Sabe, gente, um exemplo, falando aqui da questão das dietas, né? Eu sei, eu falo para vocês com autoridade disso, porque eu sei o que é começar 259 dietas. Então, hoje 3 horas da tarde,
A Amanda, não é minha amiga, Amanda de Assis, Amanda Rosalim, quem não segue ela lá, segue casa.873. Ela é nutricionista e ela vai me passar uma dieta. Hoje, 3 horas da tarde, né? Vou conversar com ela. Para quê? Né? Para começar de novo, né? E aqui eu quero dar falo para você que é o pulo carpado do gato, né? Para você não esquecer e não fazer, ó, pastor, eu sei o que você está passando. Eu já comecei 10 vezes e eu parei. E eu já fiquei em crise, porque eu começo as coisas e não paro. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que sucesso não tem a ver só com começar e não parar. Mas o sucesso tem a ver com levantar toda vez que você cai. Sabe, parei uma coisa. Meu, respira, não é? Sacode a poeira e começa de novo. Sabe, é muito difícil, gente, viver a vida sem errar. É muito difícil. Todo mundo erra, né? Nós estamos crescendo. A ideia é que você erre cada vez menos, tá bom? Mas todo mundo erra. E sabe qual é o problema? Não sei se você é assim. Eu me cobro demais às vezes. Eu era muito perfeccionista e eu era, no nome de Jesus, né? Porque para mim tudo tinha que ser assim, ó, detalhe por detalhe. Mas eu não conseguia fazer nada. Porque eu ia lá e aí eu tinha que, nossa, o negócio, eu gastava 10 horas para fazer um negócio e aí eu comecei a aprender. Não é tipo assim que excelência é muito importante, mas tão importante quanto a excelência é a execução. Sabe, eu falo para você, melhor do que você ter um bolo excelente é você ter um bolo, né? E de tanto você começar a fazer o bolo, vai chegar uma hora que você vai alcançar a excelência. Eu agi errado, porque eu virava e falava assim, ó, se não é para fazer algo excelente, não vou fazer, sabe? Mas excelência é um conceito que muitas vezes é errado pra gente. Às vezes a gente acha que excelente não é ter o mais bonito, é ter o mais caro. Não, excelente é fazer aquilo que hoje está na sua mão para fazer, ponto. Só isso é excelência, sabe? Entre não fazer e fazer, não é? Faça. Ainda que não seja mais bonito, ainda que não seja melhor. Então, eu mesmo pego as câmeras, mas, meu, eu tenho um celularzinho aqui, né? Então, todos os vídeos que você vê lá saindo diariamente no canal do YouTube, não é? Lá no meu canal, e aí Pastor Leandro Machado, todo dia sai um vídeo, não é? Do nosso projeto Bíblia em um ano. É gravado o quê? Aqui na minha cozinha, a gente está na cozinha aqui, ó, né? O pessoal conhece a minha casa, a gente está aqui, o meu café, o meu pão e o leite da Anne aqui, né? Aí tá, segunda-feira tem que arrumar, tá uma bagunça aqui, né? Ó, a vassoura ali, ó, para varrer, né? Então, você vê que vocês estão comigo aqui dentro da minha casa, um celularzinho, um tripézinho que eu ganhei de aniversário da Kelly faz uns 2 anos, né? E a gente tá aí. Aí eu lembro que antes eu ficava assim, nossa, mas eu preciso da câmera tal, eu preciso do microfone tal, eu preciso da luz tal, eu preciso de não sei o quê. Deixa eu falar uma coisa pra você, pare de colocar empecilhos para fazer o que você precisa fazer. Sim, Vanessa, o perfeccionismo nos escraviza. E tem muita gente que não faz, né, porque não é perfeito. Tem gente, né, que, nossa, meu Deus, abandona tantas coisas, tantos planos, tantos sonhos, tantos processos, porque começa e fala assim, não, eu vou parar porque não está perfeito. Eu lembro de uma nutricionista conversando comigo e ela virou e falou assim, Leandro, entenda uma coisa, você não pode jogar tudo que você fez no lixo porque você errou. E eu sou meio assim, eu era meio assim. Então, exemplo, eu ia lá e era assim, ó, tô fazendo a dieta lá. Daí eu fazia a semana, ó, certinho. Aí, tipo assim, chegava na quinta-feira, por exemplo. Aí eu ia lá, pum, comia um chocolate. Nossa, eu ficava tão chateado comigo. E aí eu ficava, não acredito, comi chocolate, não sei o que. Só que sabe o que acontecia? Aí eu falava, quer saber? Já que eu regacei, eu vou regaçar mesmo hoje. Aí ela falou, não, você não pode fazer isso. Tipo assim, regaçou, respira, né? E fala assim, beleza, regacei, agora eu vou voltar. Agora eu vou continuar, agora eu vou levantar de novo. Mas o que eu fazia? Eu falava assim, meu, já que chutei o balde mesmo, então já manda pra mim lanche, manda a coca, manda o sorvete, manda não sei o que. Você acha que essa bochecha aqui é do quê? É de sono, né? Essa bochecha aqui, meu amigo, é muito investimento no Digos, é muito investimento na pizza, nesse papo aqui é muito investimento em sorvete. Aí chutava o balde e ia lá. Não faça isso, gente. Não estrague tudo o que você fez até aqui. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você. Vamos lá, resumir. Para que Deus faça tudo o que Ele tem que fazer na sua vida, você precisa ser completo. Você precisa ter começo, meio e fim. Você precisa parar
de abortar os processos na sua vida. Você precisa parar de parar. Todas as vezes que você errar, você rapidamente pede perdão, se arrepende, tira a poeira e continua. Ah, pastor, mas isso vai impedir, não é, de eu ter problemas no futuro e parar de novo? Não, é bem provável, não é, que ao longo, não é, de toda a sua carreira e caminhada, você vai passar pelas mesmas coisas. Mas se você continuar se levantando, se você continuar perseverando e persistindo, você vai chegar. Ninguém desiste de viajar porque o pneu do carro furou. Sabe, você precisa trocar o pneu. Né? Aqui, né, colocou aqui a nossa irmã, eu paro sempre e vem o vitimismo e aborto tudo. Não faça mais isso. Eu era assim, gente. Eu era assim. Eu falo pra você, glória a Deus pela minha esposa, glória a Deus pela Kelly. E eu lembro quantas vezes eu chegava, não vou fazer nada mesmo, essa porcaria aqui, não sei o que, pá, e não sei o que, e fazia lá. Aí ela falava, não, meu, você vai fazer, bora, vamos tentar de novo, né? Vamos acertar isso aqui, né? Quantas vezes? Né? Eu lembro quantas vezes, né, a live, a gente tá aqui, eu tô falando pra vocês, gente, a gente tá aqui, eu acho que há 3 ou indo pro 4º mês junto, de segunda a sexta, todo dia a gente tá aqui de manhã, compartilhando algo ao seu coração. No início, as lives davam, não é, tipo, uma quantidade de pessoas, né, às vezes 30, 40, 50, aí depois eu lembro que teve uma semana que tava dando 10 negros, né, aí eu falei assim, não vou fazer esse negócio mais não, mano. Quer saber de uma coisa? Então a gente tava lá, ao invés do número subiu, o número diminuiu. Não, meu. Né? Tipo assim, bora lá. Aí a Kelly falou, não, você vai fazer. Você falou que ia fazer, você vai fazer. Eu falei assim, não, beleza. E aí, o que é legal? Né? Eu comecei a ver o testemunho da galera. A galera mandando mensagem para mim, pastor, aconteceu isso, você pregou isso lá e falou. No nosso devocional lá dos escudeiros de manhã, não é? Nossa, me fez tão bem quanto eu vi isso. Aí eu peguei e falei assim, puxa, olha que legal. Tá vendo? Tipo assim, não posso parar, preciso continuar porque vidas estão sendo abençoadas. Muda a perspectiva. Sabe, quando algo acontecer que estiver tentando te fazer abortar e desistir, olha para aquilo que você já fez. Sabe, lembre, eu estou mais perto, não é da linha de chegada. Sabe, coisas mudaram em mim, eu amadureci, eu cresci, comece a olhar para as coisas boas e você vai perceber que não vale a pena jogar tudo pro alto, não vale a pena abortar, porque só colhe quem vai até o fim. Lembra que é como na agricultura, só plantar não é a certeza da colheita, porque até para você colher aquilo que você plantou, exige uma atitude, exige um posicionamento, vai demandar tempo, vai demandar esforço, não é? Para que tudo aquilo que ali a terra fez produzir, a terra fez nascer, possa chegar na sua mesa ou não é, chegar ao supermercado, se você trabalhar com venda ou algo desse tipo. Amém, gente? Então, resumindo, a mulher do fluxo de sangue, ela ouviu, ela falou e ela agiu. Tudo aquilo que nós ouvimos, nós precisamos falar e nós precisamos também praticar. Esses são os passos de uma fé que produz resultado. Tá falando, tá ouvindo, tá praticando, deu ruim, sacode a poeira, respira e fala, eu não vou parar. Repete comigo, fala assim, eu sou inabalável. Fala comigo aí, repete aí, diga assim, eu sou inabalável. Fala aí mais forte, bate no peito e fala assim, eu sou forte. Fala, eu não desisto. Fala, eu vou até o fim. Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí. Fala, confessa, fala assim, tudo que eu começo, eu termino. Fala aí. É isso aí, fala, eu não sou mimimi. Fala comigo, fala, eu não sou frágil. É isso aí. Muito bom, parabéns. Você é poderoso, poderosa, você é mais do que vencedor. Você já começou a falar, agora eu só preciso que você dê continuidade. Eu só preciso que você não desista. Deus só precisa que você continue a nadar. Eu pego como tema e como lema lá Doris, do Procurando Nemo. Aí o Marlin chegava e perguntava para ela, e aí Doris, o que a gente fala? Ela, continue a nadar, continue a nadar, a nadar, a nadar. E aí não sei o que fazer. Continue a nadar, continue. Pastor, mas o problema está vindo e a doença. Continue a nadar, continue a nadar. Toca o barco. Toca o barco. Não, tem que voltar porque o pneu do meu carro furou. Não, meu amigo, bora pra praia. É só trocar o pneu. E se furar de novo? Vou no borracheiro. E aí, de novo? Não tem problema.
Quantas vezes no rolê de bicicleta aí, fura o pneu dos caras 3 vezes. Tem um cara, misericórdia, o Roberval lá, o cara, pensa num cara para furar pneu 3 vezes num rolê. Acho que depois ele colocou o tubeless lá, parou de furar um pouco o pneu dele. Continue a nadar, continue a andar, respeite os processos, vá até o fim e tudo vai dar certo. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esse dia, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nós sabemos que só vai melhorar. Nós sabemos que tudo aquilo que o Senhor começou, o Senhor vai completar. Declaramos mesmo o melhor do Senhor acontecendo na vida de cada um dos meus irmãos, Pai, para que o teu santo nome seja exaltado. Declaro graça, favor, poder se manifestando, Pai, ao ponto de mudar a família, as finanças, a saúde, cada área da vida dos meus irmãos. Eu declaro, Pai, sendo tocada por algo divino, por algo que vai mudar a história, que vai mudar mesmo o jogo. Eu te agradeço pela sua fidelidade, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor falou com a gente nessa manhã, que de fato essa semana seja uma semana produtiva, seja uma semana abençoada, para que a gente viva o melhor do Senhor, Pai, no nome de Jesus, amém. Gente, vou falar uma coisa para você, eu vou colocar aqui, ó, hoje à noite, não é? Eu vou fazer uma live às 8 horas da noite, né, nesse perfil meu aqui, ó, no perfil do livro, Namoro Fast Food. Se você não segue, segue lá, né? Vai ser Saindo do Vale do Encalhamento, né? É tirando onda aí o nome, né? Então a gente vai ajudar as pessoas a desencalhar. Participa comigo, pastor, eu sou casado, mas participa lá porque isso vai te ajudar, não é? A ajudar outras pessoas. E eu creio que vai ser uma live muito engraçada. Então hoje, às 20 horas, nesse perfil aí, ó, do Namoro Fast Food, que é o perfil do meu livro, nós vamos ter uma live lá, Saindo do Vale do Encalhamento. Se você conhece alguém que está encalhada ou encalhado, alguma pessoa aí, não importa a idade, não é pastor, mas tem gente que perguntou para mim esses dias, pastor, estou com 35 anos, será que tem jeito? Meu amigo, se você está respirando, tem jeito. Você pode ter 60 anos, 70, 80, 90, se está respirando, ainda dá para entrar em um relacionamento e ser feliz, tá bom? Então hoje, 8 horas da noite, né, eu espero vocês lá, Saindo do Vale do Encalhamento. Amém, gente? Um grande abraço, compartilha essa live, vai ficar salva no feed, marca lá alguém que precisa ouvir essa verdade e até amanhã às 7h27. Um grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.